Estamos de volta nessa cobertura do resgate dos meninos presos numa caverna ao norte da Tailândia, agora 10h01 pelo horário de Brasília. A gente já mostrou para você aqui na Globo News que 6 meninos já foram retirados. 2 foram retirados por volta das 9 da manhã, aqui pelo horário de Brasília. E menos de uma hora depois, por volta de 9h55, a gente recebeu a informação das agências internacionais de que outros 4 meninos também já foram retirados. Eles devem estar recebendo atendimento agora no hospital que foi montado, uma base ali próximo à entrada da caverna. Os 2 primeiros meninos foram atendidos pela equipe médica ali no local, transportados de helicóptero até o hospital público da região, o maior hospital que fica na cidade de Xangai, a cerca de 100 quilômetros da caverna. E depois eles foram transportados de ambulância, da onde o local pousou, até esse hospital. Eles já estão no hospital, então, os primeiros 2 meninos. A ordem de retirada dos meninos, a sequência foi os meninos mais frágeis, mais fracos, mais debilitados primeiro. Então, esses primeiros 2 meninos que estavam mais debilitados já estão recebendo atendimento no principal hospital público ali da cidade de Xangai, que é a maior cidade ali da região dessa província, onde fica a montanha. Os outros 4 meninos ainda estão recebendo os primeiros atendimentos no hospital de campanha montado ali na região. São 2 helicópteros, cerca de 13 ambulâncias e mais equipe médica, tudo isso disponibilizado para os primeiros atendimentos a esses meninos. Então, a expectativa era de que esse resgate durasse cerca de 3 a 4 dias pela complexidade e pelo número de horas necessárias para que os mergulhadores fossem até o local onde estavam presos os meninos e retornassem. Mas essa expectativa não foi confirmada. Uma melhor notícia a gente recebeu porque os meninos foram retirados num tempo menor, eram cerca de 11 horas para cada mergulhador ir e voltar. A gente viu que menos de 9 horas foram necessárias para que os primeiros meninos fossem retirados. E então a gente acompanha toda a movimentação ao vivo com nossos repórteres na Tailândia, com nossos correspondentes e nossos entrevistados aqui no estúdio também, que explicam para a gente essa situação de resgate e falam sobre também as características desse salvamento e também o que pode acontecer agora com esses meninos. Para falar mais sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio a chefe de clínica do Serviço de Psiquiatria da Santa Casa do Rio de Janeiro, a doutora Fátima Vasconcelos, e também Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui nessa grande cobertura do resgate desses meninos. A gente vai conversar daqui a pouquinho. Vamos primeiro com imagens e informações ao vivo lá da Tailândia. Nosso correspondente Rodrigo Alvarez acompanha toda a movimentação ali em frente ao hospital e fala mais uma vez com a gente ao vivo. Oi, Rodrigo. Raquel, é importante a gente ressaltar, as informações vão chegando a todo tempo, né? Os oficiais aqui, as autoridades da Tailândia vão divulgando informações e às vezes elas são um pouco desencontradas. Primeiro tinham dito que 4 meninos saíram agora, além dos 2 que já estão aqui no hospital, mas a informação mais atualizada é que tem 3 a caminho. E dessa vez eles estão vindo de ambulância, estão vindo pela estrada, são aproximadamente 50 quilômetros e dentro de 1 hora eles devem chegar aqui. Bom, 1 hora no momento em que saíram, então a gente espera que dentro de 30 minutos aproximadamente eles cheguem aqui ao hospital. A gente já tem a identidade do primeiro menino, né, do que chegou primeiro lá na urgência do hospital. Ele se chama Mon Hun e tem 13 anos. E o que as autoridades tailandesas estão nos dizendo, Raquel, é que os mais fortes, tá, é que estão saindo primeiro. Eu entendo que as informações estão desencontradas, até porque tem muita gente dando informação dentro do governo aqui, nas autoridades, mas a informação que nos chega é que os mais fortes vieram primeiro, até para ver se seria possível fazer aquele caminho que a gente, como você bem disse, Raquel, ficou feliz de saber que foi mais fácil do que se imaginava. A caverna, o nível de água baixou, apesar da chuva. Isso mostra que todos os esforços que foram feitos nos últimos dias deram certo. Eles conseguiram diminuir o nível de água na caverna, eles puderam caminhar muito mais do que encontrar trechos inundados. Isso acelerou a marcha lá dentro e com isso a gente vai tendo essas notícias emocionantes. Raquel, cheguei aqui há alguns dias já, confesso a você que eu nem sei, porque a gente está dando voltas aqui no relógio fora do fuso horário, 10 horas a mais que o Brasil, já nem sei mais quantos dias que eu estou aqui, mas a emoção de receber essa notícia de que esses meninos estão vivos. São 12 meninos de 11 a 16 anos que ficaram 9 dias no escuro lá dentro e de repente saber que eles estão voltando à vida, isso é de arrepiar. Eu estou arrepiado até agora e continuo me arrepiando com essas notícias que vão chegando. Eu vou continuar aqui na porta do hospital e volto a qualquer momento com novas informações.
Raquel. Combinado, Rodrigo, realmente muito emocionante, né? A gente vê essa tentativa e o sucesso no resgate desses meninos, o mundo inteiro apreensivo. O Rodrigo continua lá na porta do hospital, daqui a pouquinho fala mais ao vivo com a gente. A gente vai conversar então com a doutora Fátima e com o Gustavo, especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, queria começar contigo, porque realmente, como o Rodrigo disse, essas informações estão bastante desencontradas. A gente tinha informação inicial de que, de fato, os meninos mais fortes seriam retirados primeiro. Depois que os 2 primeiros saíram, por volta das 9 da manhã, pelo horário de Brasília, a gente recebeu a informação de que seriam os mais frágeis que estavam sendo retirados primeiro. E agora voltou a informação de que seriam os mais fortes. Quer dizer, a gente sabe que tem esse planejamento também em relação às condições físicas e emocionais num resgate tão complexo como esse, né? Como é que a gente pode avaliar isso diante de informações que a gente ainda não sabe, né? Não estão confirmadas. Para falar a verdade, é raro você encontrar numa equipe de gerenciamento de risco, quer dizer, a gente lembra de chamar o médico, lembra de chamar o engenheiro, o pessoal cuida da logística, etc., e esquece de chamar um jornalista, um comunicador. Então é comum, em todos os acidentes que a gente fala aqui na Globo News há muitos anos, ter desencontro de informações e erros de números, de datas, porque não tem exatamente uma pessoa especializada nisso na equipe. Para centralizar essas informações. Para centralizar as informações e divulgar, porque devem ter, deve ter a imprensa do mundo todo ali acompanhando esse resgate e, infelizmente, as informações serão desencontradas ao longo do dia, teremos mais do mesmo. E em relação aos mais fortes, é natural. Nós falamos isso ontem, inclusive, os mais fortes sairiam primeiro, para testar o caminho, para testar se estava certo todo o planejamento e diminuir o risco, né? Para você corrigir os erros para que os mais fracos não enfrentassem mais riscos que os que fossem primeiro. Então, é natural, era o esperado. Doutora Fátima, bom dia. Vamos falar um pouco sobre falando nessa questão né, os meninos mais debilitados ou não, os mais frágeis ou não. A gente sabe que o fator emocional conta muito nessa hora. A gente falava também sobre a preparação que eles deveriam ter tido ou talvez tenham tido de fato antes de enfrentar essa jornada aí de mergulho sem saber mergulhar, sem saber nadar, com uma debilidade física, né, por estarem muito tempo também sem atividade, sem alimentação adequada. Como é que a gente pode avaliar o psicológico desses meninos, principalmente agora, né, esses que conseguiram sair e durante toda essa missão que ainda não terminou, na verdade, né? Raquel, o que eu acho que é importante, assim, essa turma se perdeu com um treinador. Eles eram amigos, estavam sempre juntos, jogavam futebol, então certamente sabem trabalhar em equipe e tiveram um tempo, quer dizer, primeiro passaram pelos momentos de desespero, dos 9 dias que ficaram sem contato, certamente também sem comida, mas começaram a ver as coisas acontecendo. E, num certo sentido, pela idade também, é um pouco de aventura, ainda é uma novidade, né? Mas, sobretudo, eles estão entre amigos. Uma coisa que eu li no jornal foi, assim, algumas cartas que alguns desses meninos mandaram para as famílias, e é muito bonitinho. Tem um deles que diz para a mãe, olha, mãe, trabalha, eu estou aqui, mas eu vou descansar, eu vou estudar e eu vou voltar e vou trabalhar na loja para recuperar o tempo. Quer dizer, a disposição deles, eles estão bem dispostos, quer dizer, eles estão confiantes. Se você pensar também, são meninos que são pobres, de uma região extremamente pobre, que estão acostumados com muita dificuldade. Então, certamente, se fosse uma criança, sei lá, americana, com mais ligada com tecnologia, eu acredito que isso seria muito mais complicado, né? Então, assim, é isso. Eu acho que é positivo. O que não exclui, que não vem acontecer, né, o que a gente estava conversando e que a professora lá do King's College recomendou, que assim, eles vão precisar de atendimento, tanto agora quanto no futuro, e sobretudo muito agora, porque existe um quadro que é muito intenso e muito trabalhoso, que é o do transtorno do estresse pós-traumático, e que quanto mais precocemente a gente começar a entrar com tratamento, melhor. E no transtorno do estresse pós-traumático, a pessoa fica revivendo, então essas crianças teriam o risco de ficar revivendo em pesadelos e teria isolamento, e é um quadro complicado, porque aí complica também com dependência de drogas, com uma série de coisas. Mas isso é uma outra coisa. Nesse momento, o importante é a gente ressaltar que são crianças que estão acostumadas a trabalhar juntas, que eles têm intimidade e isso ajuda muito.
Né? E saber que os amigos, né? Dá confiança. E saber que os amigos saíram e que estão bem, certamente as informações chegam de que eles estão se comunicando de alguma forma. Então, assim, até os mergulhadores devem levar a informação de que os meninos chegaram bem, né? Certamente, e provavelmente até em fotos, porque hoje em dia tudo é fotografado. Porque boa notícia, a gente também tem uma hora que não acredita, então precisa ver para crer. Tá certo. Ô, Gustavo, esse resgate foi feito num tempo menor do que a estimativa, né? A gente conversava mais cedo com outro especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela, falando que são sempre previsões as piores possíveis que são feitas para trabalhar num cenário mais otimista dentro daquelas possibilidades, né? Quer dizer, as informações eram de que 11 horas seriam necessárias, né, para cada mergulhador ir e voltar, e a gente ainda falava da complexidade de colocar o equipamento no menino, ver se ele de fato já estava sabendo lidar com aquilo e fazer a volta. Quer dizer, a gente achava que poderia demorar até mais, mas em menos de 9 horas, os 2 primeiros meninos saíram. A gente sabe que muita água foi dragada, né, da caverna, o que facilitou também esse processo, eles puderam ir andando num trecho maior, não só mergulhando. Mas, quer dizer, é uma boa notícia, mas que ainda existem riscos. Essas possibilidades, como é que elas são tratadas e reavaliadas durante o processo? Porque ainda faltam vários dos meninos, né? 5 ou 6 já saíram, a gente não tem ainda informação confirmada, são 13 pessoas ao todo. Bom, o cenário ele realmente é tratado como o pior cenário possível e depois você vai administrando as variações ao longo do tempo. Agora, tem que considerar, esse cenário, quando ele foi construído, mergulhadores entraram na caverna para encontrar esses meninos, para distribuir garrafas de oxigênio ao longo do caminho, para avaliar os trechos mais apertados, né, que não poderia nem vestir uma garrafa, quer dizer, a pessoa teria que tirar a garrafa, passar pela parte estreita para depois pegar a garrafa de volta, quer dizer, teria gargalos ao longo desse corredor por onde esses meninos vão passar. Então, tudo isso foi considerado por mergulhadores profissionais, já avaliando que iriam pegar meninos, transportar esses meninos com lentidão, com calma, com paciência, acalmando os meninos, 2 mergulhadores para cada menino. Então o transporte seria muito mais lento que o mergulhador sozinho poderia fazer e um mergulhador treinado. Então isso é óbvio que foi colocado na estimativa deles. Acontece que alguns meninos, até porque estão pegando os mais saudáveis primeiro, estão respondendo muito bem. Então eles estão provavelmente fazendo o trajeto com superioridade ao que era esperado deles, dado o amadorismo. Então, além da questão do ter sido dragado. Em relação à questão anterior, eu só queria acrescentar que lá nos primórdios do gerenciamento de risco, a teoria do iceberg, ou seja, o que você vê fora da água, são os riscos aparentes, embaixo da água você teria um iceberg imenso, com riscos que não são mensuráveis ou que não são nem identificáveis num primeiro momento. Então, por exemplo, esse lado psicológico dos meninos pós-trauma, pós-evento, quando eles retornarem, que eles tiverem um assédio, são meninos humildes e tal, tiverem um assédio da imprensa e dos amigos da escola e de todas as pessoas, e eles vão ganhar uma certa notoriedade, como eles vão lidar com isso, e as próprias famílias também. Então, isso está lá embaixo da água, a gente não enxerga na gestão de risco um fator crítico da normalidade da vida deles que vem depois do acidente. Pois é, doutora Fátima, isso é curioso num certo sentido e preocupante, claro, em outro, né? Como é que cada um responde, né, Gustavo? A gente falava como cada um responderia ao próprio trajeto. Exatamente. O menino entra em pânico ou não, tem uma capacidade física melhor que a outra ou não, e também tem a questão emocional, né? De que cada um vai responder de uma maneira diferente a esse evento todo, seja pela publicidade, pela notoriedade que eles devem ganhar, pelo assédio da imprensa, ou até pela continuidade da vida e a lembrança do que ficou, né? Quer dizer, nessa saída, nesse primeiro momento, o que de fato é necessário para que esses meninos, né, fiquem bem, estabilizados emocionalmente? E até, aproveita, o Gustavo falou da família, o cuidado também que a família tem que ter um apoio psicológico para que saiba lidar com essa situação, né? Sim, na verdade, assim, primeiro, assim, quando essas crianças precisam de um acompanhamento por algum tempo. Veja bem, o que é importante dizer, isso é um acompanhamento preventivo. Obrigatoriamente, nem todos vão ter que ter algum problema, mas de fato a melhor forma de você evitar problemas é você prevenir, né? Então, assim, mas assim, eu volto a ressaltar alguns aspectos da história dessas crianças que faz toda a diferença,
não é? Quer dizer, que são crianças pobres, crianças que fazem parte de um time de futebol, que tem um treinador que estava com eles todo o tempo, seria completamente diferente, estar com uma pessoa desconhecida, que eles não confiavam, né? Que não, quer dizer, eles estão entre amigos, isso também ajuda, ou pelo menos entre colegas. Então, todos esses fatores são fatores positivos. Então, quando a gente analisa os problemas, a gente também tem que analisar as coisas positivas. Né? Então, assim, e também acho isso, crianças que estão acostumadas com dificuldades, por exemplo, a criança que já diz que quer voltar ao trabalho, aqui no Brasil não podia voltar ao trabalho, porque o menino não pode voltar ao trabalho porque é proibido o trabalho infantil. Então tem todo tipo, exatamente. Então, assim, eles têm uma forma melhor de lidar com a situação, mas vamos aguardar para ver das famílias. Ótimo, doutora Fátima, a gente vai voltar a falar com o Rodrigo Alvarez, que está lá em frente ao hospital. Tem mais informações para a gente ao vivo, né, Rodrigo? Pode falar. Raquel, olha, a gente está aguardando aqui a chegada do próximo menino, que vai vir de helicóptero, e mais um que já deve vir também em seguida. Mas enquanto isso, deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é importante. A gente ouviu durante a semana algumas pessoas acusando, de certa forma, o professor da escolinha, o Eike, como ele é conhecido aqui, de ter sido irresponsável por levar os meninos lá, sabendo que se aproximava a temporada de chuvas, sabendo que a caverna era complexa. Um pouquinho de informação vai ajudar a gente a compreender melhor quem é o Eike, esse monge, ex-monge budista que está lá dentro. Ele é voluntário, professor voluntário da escolinha de futebol, não ganha nada para dar aula para os meninos. Era a terceira vez que eles iam à caverna. O monge, ex-monge, perdão, o Eike, ele já tinha feito todo o planejamento dessa viagem, eles tinham ido uma vez, muito sucesso, andaram um pouquinho dentro da caverna, voltaram, tinham feito um treinamento. Andaram mais uma vez, entraram pela segunda vez na caverna, conseguiram ir um pouco mais longe. Dessa vez levaram mais equipamentos, levaram corda, levaram lanternas a mais do que das outras vezes para ficar mais tempo e levaram também comida. E aí que vem a informação mais importante, que muda de vez qualquer ideia que se possa ter errada sobre esse professor da escolinha de futebol. Ele passou fome por 9 dias dentro da caverna para deixar as crianças comerem. Ele não comeu, ou praticamente comeu o mínimo possível, usando os conhecimentos de monge budista. Ele passou muito tempo num templo, acostumado a comer muito pouco, acostumado a enfrentar situações difíceis, e disse que não iria comer para alimentar as crianças o máximo de tempo possível. E assim ele aguentou por 9 dias à espera dos mergulhadores. Não é à toa que quem olhar para as imagens vai reparar muito bem, ele é o mais desnutrido entre todos. Esse comentário foi feito, inclusive, pelos mergulhadores. Portanto, Eike, o monge, o ex-monge, continua dentro da caverna nesse momento. Se eu entendi bem a postura dele, vai ser o último a sair, não vai sair de lá enquanto os meninos não estiverem em segurança. Raquel. Poxa vida, Rodrigo Alvarez, obrigada pelas suas informações que realmente são muito esclarecedoras em relação à situação, né, doutora Fátima? Que a gente falava dessa questão emocional, né? Como é importante ter um líder desse num momento como esse, uma pessoa que passa fome para deixar os outros comer. Quer dizer, toda essa dinâmica também deve ter um peso psicológico, emocional muito grande, né? Numa situação tão adversa. Certamente, ele tem uma autoridade moral, uma autoridade afetiva, quer dizer, certamente uma pessoa muito comprometida. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quer dizer, essa devoção, esse cuidado é fundamental. E uma outra coisa importante também até de lembrar, por exemplo, muitos desses, uma das coisas que vai demorar é porque a própria realimentação desse pessoal também não pode ser rápida, né? Quer dizer, quando você fala, quer dizer, agora eles para serem realimentados vão ter que ser realimentados de uma forma adequada, porque não adianta dar muita comida, que isso até pode complicar a saúde física deles. Rodrigo, pode falar. Não, só acrescentando, Raquel, a doutora Fátima dizia agora há pouco, falava sobre estresse pós-traumático, né? E o ex-monge, o Eike, ele também trabalhou isso já lá dentro da caverna, porque ele vinha fazendo meditação com os meninos, para passar o tempo, para fazer com que eles ficassem tranquilos. Eles meditaram longamente lá dentro. O Eike usou a filosofia budista para trabalhar a mente dos meninos no interior da caverna.
Maravilha, obrigada, Rodrigo, com mais esse detalhe tão importante, que não é um detalhe, é fundamental, né, doutora Fátima? Parece que é só um ingrediente, mas que faz toda a diferença no final. Essa questão que a gente está falando, né, da religiosidade, da fé, da tranquilidade, da capacidade de se manter calmo, né, numa situação dessa. Pois é, isso é até uma lição para todos nós, né? Eu acho que assim, quem sabe, alguns de nós, depois disso, vai começar a fazer meditação, a praticar yoga, essa coisa toda, porque na vida, no dia a dia, a gente termina desperdiçando muita energia e se apavorando por nada. É curioso ele ser um ex-monge, né, budista, e ter essa capacidade, quer dizer, analisando essa personalidade dele, né, que o Rodrigo trouxe pra gente, ele é um treinador voluntário, ele não ganhava para treinar esse time, fazer essas atividades com os meninos, né, e aí diante dessa situação, teve essa atitude de não comer, ou comer o mínimo possível para deixar com que eles tivessem mais comida, de fazer esse trabalho todo emocional, né, psicológico, para que os meninos ficassem... Quer dizer, quantos ingredientes ajudam nessa hora? Certamente. E assim, o que é incrível, assim, é que isso é absolutamente verdadeiro. Não adianta você tentar, né? Quer dizer, se você do gerenciamento de risco dissesse, olha, faz meditação, mas se o cara não soubesse fazer, não ia dar muito certo. Verdade. Mas isso era toda uma coerência, e volto a ressaltar o fato de que ele era muito próximo das crianças que já conheciam ele, que tinham confiança nele, porque agora que a gente está vendo, né? Ele primeiro foi crucificado e agora está sendo esclarecido que de fato ele já tinha feito algumas viagens antes e era seguro. É verdade. Agora, Gustavo, que diferença isso faz no momento de resgate, né? A gente está vendo uma situação tão bem sucedida, né? Que envolvia tantos riscos, né? Sim. Parece que isso tudo está sendo esclarecido agora. Eu não tenho a menor dúvida que nessa equipe de gestão de risco, no planejamento da operação toda, tenha psicólogos, psiquiatras, médicos tratando a cabeça. Falamos isso ontem também. Sim. O principal é o psicológico. Por quê? Sim. Porque o principal fator de risco seria o quê? No meio do trajeto, uma dessas crianças entrar em pânico, no mergulho. E não ter como o resgatista conseguir recuperar essa criança, acalmá-la. Então, é óbvio que o trabalho feito na cabeça dessas crianças, na motivação, vamos conseguir o otimismo de que vão fazer o trajeto e de estarem tranquilos, felizes, animados, é fundamental nessa questão. Eles fazem uma matriz de risco, maior risco, a criança entrar em pânico no meio do resgate. Como é que eu vou tratar isso? Aí tem as recomendações. E aí eu teria que ter psicólogos trabalhando essa motivação com meditação, com as ferramentas que eles usam, para motivar esses meninos e diminuir, mitigar a chance de uma dessas crianças entrar em pânico no meio do trajeto do mergulho que nunca tinham feito. Doutora Fátima, a gente ficava se perguntando, né, quando todo mundo falava da importância do emocional dessas crianças, do psicológico, como que isso seria trabalhado numa situação dessa? Ninguém sabia até então que o próprio treinador é um ex-monge budista e que ele mesmo já estava fazendo esse trabalho prévio aí à saída desses meninos, como isso foi fundamental. A gente está vendo aí a saída deles num tempo menor ainda do que se previa. Eu tinha enfocado, quer dizer, a questão cultural, quer dizer, de ser numa região que é muito religiosa, que tem muitos templos, e que as pessoas têm uma outra visão do Isso pode ajudar também na recuperação deles, né? Quer dizer, talvez o trauma, vamos dizer assim, não tenha um impacto tão significativo como teria para uma outra pessoa que não tenha tido esse trabalho emocional, de meditação espiritual antes de um resgate como esse, talvez. Sim, e acho que assim, toda essa solidariedade, quer dizer, eu acho que toda essa campanha quer dizer, na verdade, assim, de apoio, de proteção, de cuidado, isso tudo ajuda também, né? A comunidade toda se envolveu. Isso é fundamental, quando a gente sabe que o problema da gente passa a ser um problema coletivo, né? Doutora Fátima Vasconcelos, chefe da psiquiatria da Santa Casa do Rio de Janeiro, muito obrigada por participar aqui com a gente, ajudar a gente a entender esse cenário todo aí, que está sendo bastante bem sucedido. Graças a Deus, muito obrigada, viu? Até a próxima. Gustavo continua com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. O correspondente Rodrigo Alvarez já está aqui com a gente também no telão mais uma vez. E aí, Rodrigo, os outros meninos já chegaram por aí, esse helicóptero carregando quantos meninos? 3? Raquel, 3. Passou mais uma ambulância agora aqui com um menino dentro. A gente já pode comemorar a terceira grande vitória dessa noite aqui na Tailândia, viu? E tem mais 3 a caminho. Eu estava fazendo uma conta aqui, Raquel,
Em 2 horas já chegaram 3 meninos aqui. Se essa média se mantiver, isso significa que daqui em mais 6 horas eles vão terminar, um pouquinho mais, que ainda tem o treinador, em mais 7 horas, 6, 7 horas, eles podem terminar o trabalho. É claro que isso depende das condições no interior da caverna, depende se de fato eles vão continuar conseguindo tirar todos, mas nesse ritmo surpreendente, a meta inicial de 3 a 4 dias parece que vai ser batida facilmente. Tem mais um menino aqui, são 3 já no hospital de Xangrai e tem mais 3 a caminho. Obrigada, viu, Rodrigo? E a gente continua com as informações do Rodrigo daqui a pouquinho. Então, 3 meninos já no hospital. E a gente continua aqui com o Gustavo, especialista em gerenciamento de risco. Mais cedo, o Rodrigo Alvarez falava do fato de o treinador, apesar de muito jovem, ter sido monge, então ter toda uma preparação, né? Sabe meditar, sabe se manter calmo numa situação como essa, deixou inclusive de se alimentar durante todos esses dias para dar comida para os meninos. E foi interessante que o Guardian fez uma matéria aqui, o jornal inglês, dizendo que os pais dos garotos escreveram para o EK, que é Ekapol Chatawong, segundo a matéria aqui, dizendo: olha, a gente não está com raiva de você, a gente não quer teu mal, a gente sabe que você está fazendo o melhor, se cuida. Muito interessante isso, né? Esse posicionamento das famílias. Ninguém está zangado que o treinador levou os meninos para dentro da caverna, né? Todo mundo entendendo a situação. A verdade é que de vilão está se tornando herói e o problema é que todo mundo sabe nessa história que se você criar uma... Eles já estão numa situação inóspita, num lugar inóspito, numa situação crítica, com uma série de problemas para enfrentar uma aventura de resgate, que é o que está se traduzindo esse resgate. Se você ainda criar mais um problema, com críticas, com julgamentos sobre a atitude do treinador, que você vai criar um problema a mais para ser enfrentado dentro da caverna. Então o ideal era trazer esse monge para o lado dos meninos, torná-los unidos, um grupo coeso para trabalhar em equipe para que eles consigam ter sucesso no resgate. Se você criasse um problema de criar críticas e tudo... Então isso foi com certeza... não tem nenhum... Eu não acredito que as coisas foram por coincidência. Eu não acredito, número 1, que as cartas dos pais para os meninos, dos meninos para os pais, dos pais para o treinador, isso tudo tenha sido de forma amadora. Não, algum psicólogo está por trás, nessa equipe de gestão de risco, na equipe que está cuidando do resgate. Isso foi pensado, isso foi trabalhado para que a mente dessas pessoas dentro da caverna, ou seja, das vítimas, ganhem forças e consigam, unidos e de forma a trabalhar em equipe, serem resgatados. Então, eu não acredito que tenha tido amadorismo aí. Eu queria só acrescentar uma outra coisa que foi dito mais cedo. Há muita dúvida, tem uma série de pessoas na mídia mundial criticando se foi cedo, se foi tarde, o resgate, a hora do resgate. Isso não existe. Não existe cedo ou tarde. O que existe é o seguinte: alguém nessa equipe fez essa conta e tomou a decisão, baseada em uma série de informações que eles levam em consideração. A correnteza da caverna, a maré, a chuva, a meteorologia, a janela de tempo que eles teriam. Talvez, é uma hipótese minha aqui, não tenho dados para afirmar isso, até a saída deles no horário noturno tenha sido pensado. Para que eles não tivessem um problema visual com o clarão. Eles estão há muitos dias numa caverna. Lembra dos mineiros, quando saíram, deram óculos escuros para eles, para que eles fossem resgatados no Chile, das minas, porque teriam impacto no olho das vítimas, na visão. Então, isso tudo é pensado, não tem uma coisa amadora, foi cedo ou foi tarde, não. A decisão foi tomada levando em consideração as vantagens e desvantagens daquele horário. Ô, Gustavo, agora nessa decisão aí de retirar ou não, a gente sabe que também a condição climática foi bastante estudada, porque tem um período de chuvas, está chovendo lá, chove fraco, mas tem uma expectativa de uma chuva mais forte dentro dos próximos dias. E o governo tinha dito inicialmente que entre 3 e 4 dias esse trabalho todo demoraria. Quer dizer, deve ter sido também um tempo ali que eles tiveram, alguns dias, né, nessa contagem de retirar os meninos antes que a chuva forte chegasse mais uma vez. Quer dizer, agora se isso acontecer de fato, se todos eles não forem retirados, tem um plano B para o fim dessa missão? Deve ter um plano B e deve ter um plano C. Eu desconheço os planos, mas com certeza uma equipe de gestão de risco profissional
teria um plano B e um plano C. Agora, você tem toda a razão, eles levam em consideração a janela da meteorologia, eles levam em consideração por que esses meninos estão saindo antes. Provavelmente tem, além do fator de terem dragado a água, além da correnteza estar ajudando esses meninos a sair da caverna, os que vêm de helicóptero, os que vêm de ambulância, também tem uma triagem para saber aqueles que vão aguentar uma viagem de ambulância, aqueles que necessitam chegar mais rápido ao hospital. Tudo isso é pensado, são decisões tomadas ali no campo, no site da operação, por pessoas que estão tomando decisões baseadas nos fatos que enfrentam. Ô, Gustavo, chega a informação aqui que o governo da Tailândia, há pouco, a gente até mostrou o iniciozinho de uma entrevista coletiva, confirmou que 4 garotos, então, foram resgatados, já estão no hospital e que agora eles precisam de 10 horas para continuar o trabalho de resgate. Só lembrando que esses meninos, eles viajaram 1 quilômetro, né, embaixo d'água, então realmente é um processo muito penoso. De qualquer maneira, saíram antes do que era o previsto. Agora são 9 horas e 2 minutos pelo horário local, 9 da noite, de modo que essa era a previsão da saída inicial do grupo inicial de meninos e foi antes, né, foi cerca de 2 horas atrás, de maneira que houve um êxito, só que agora o governo avisa que é preciso um intervalo e eles estão falando em 10 horas para que esse processo de resgate continue. Deve haver um motivo para isso, né? Seja o nível da água, seja o processo de drenagem que está sendo feito. Ou até porque eles falaram inicialmente que talvez os mesmos mergulhadores precisassem fazer essa viagem várias vezes, né? São 18 mergulhadores, 13 estrangeiros e 5 ali da Tailândia, né? E eles precisariam, talvez, então, de um tempo para se recuperar, para fazer mais uma vez uma viagem de volta com os meninos. Lembrando que já é noite lá, nessa já é altura. noite, exato. Com certeza tem... a gente não sabe também o que acontece, né? Pode ter tido algum desvio. Por exemplo, tem uma parte estreita que não passa com a garrafa nas costas, o menino, com certeza, está com 2 mergulhadores, porque alguém está carregando a garrafa para ele, é um menino que nunca mergulhou, que alguns não sabem nem nadar. Então, tudo isso foi pensado. A gente não sabe aqui, de fora, se houve algum problema na parte estreita, se houve algum problema com algum equipamento que tem que ser trocado, que tem que ser revisado, se alguém terá que viajar até a parte mais estreita desse corredor por onde passam os meninos para retirar alguma coisa que tenha ficado presa. Se tem alguma questão da maré dentro da caverna, não sei nem se chama maré, mas da correnteza da água, do movimento de águas dentro da caverna. Tudo isso é considerado, tudo isso é avaliado e eles estão tomando as melhores decisões baseado em inúmeras variáveis que eles estão enfrentando. Agora, 10 horas é um período bastante longo, né, Gustavo? Talvez para ajustar algum problema que tenha acontecido aí, porque, como a Leila falava, esse resgate aconteceu de uma maneira tão mais rápida do que a expectativa inicial, que a gente realmente fica se perguntando, né, o porquê dessas 10 horas aí agora e também como é que fica a expectativa de quem achava que ia sair ali rápido, vendo os colegas já indo embora, e eles agora têm que esperar um tempo maior ainda para conseguir sair. Eu não sei, porque talvez tenham trabalhado já bastante. Aliás, o que vem melhor nessa operação toda e que a gente tem mais notícia é exatamente esse trabalho de motivação feito com a ajuda de psicólogos e tudo mais. Então é possível que já tenham preparado esses meninos para um cenário mais largo, mais amplo de tempo. Então eles já estão com uma expectativa diferente. Outra coisa, deve, ao lado desses meninos, já estarem mergulhadores da Marinha ali, motivando-os, falando, daqui a pouco nós vamos aguardar. E eles devem ter com muito mais informação do que nós mesmos aqui do lado de fora e com certeza estão mais calmos. Né? Pois é, Gustavo, essa expectativa então para o recomeço dos trabalhos, né, entre 10 e 20 horas, não mais do que 20, mas pelo menos 10 horas, como é que a gente pode avaliar ali a situação no local? Porque também deve ter um período de descanso para essas pessoas, de reabastecer os cilindros, de pegar novos equipamentos que talvez estejam faltando. Quer dizer, também tem a gente falava sobre a reavaliação do passo a passo durante toda essa missão que é muito complexa, né? E eu queria que você falasse também sobre, ao mesmo tempo que acontece essa reavaliação, essa reestruturação dos processos, a dragagem da água, a drenagem continua dentro da caverna. Continua. Tem 2 assuntos aí que a gente pode falar. Primeiro, a dúvida sobre a dragagem. Lá no começo foi dito que as bombas colocadas para a dragagem não eram as ideais. Eram bombas, inclusive, que estavam
conectadas, ligadas da forma errada. Foi necessário vir um especialista em bombas para colaborar com a equipe de resgate e arrumar essas bombas no site, no início da caverna, para conseguir dragar a água. Não dá para comparar com uma mineradora, que tem toda uma estrutura, que tem muito dinheiro. O governo da Tailândia não é um governo que tenha a defesa civil ou o gerenciamento de risco mais avançado do mundo. Não dá para comparar, por exemplo, com países como Chile, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, que são países que vivenciam muito mais, são muito mais organizados na sua gestão de risco. Então, é natural que tenha acontecido um certo improviso no começo e isso tenha ocasionado uma certa dificuldade no início da dragagem da água. Em relação à segunda parte da pergunta, foi desse tempo. Provavelmente isso já estava no planejamento anterior, de algum motivo até logístico, né? de realimentação do trajeto com garrafas de oxigênio para o mergulho, retirada de eventual equipamento que tenha ficado solto no caminho, o descanso dos mergulhadores. Tem uma série de fatores que podem contribuir para que se justifique esse descanso, essa parada de 10 horas que foi anunciada. Agora, também não sabemos se houve algum desvio na operação que está sendo reprogramado, reestudado, replanejado. E isso é óbvio que não seria dito numa entrevista coletiva. Tivemos um problema, tal. Não, isso eles vão estudar entre eles e corrigir se caso tenha havido algum desvio. A gente está aqui apenas especulando, a gente não tem informação do que houve. No termo logístico é bem razoável imaginar-se que tem que parar um tempo para descanso dos mergulhadores, para recolocação de novos materiais ao longo do trajeto que esses meninos vão percorrer. Não imagino até que para que os meninos que estão lá dentro descansem também, minimamente, né? Ainda que eles a essa altura já estão trocando a noite pelo dia já há muito tempo. Só uma coisa, Leila, falando dessa interrupção, a gente recebeu a informação aqui que foi colocada numa rede social também, uma mensagem dos próprios mergulhadores tailandeses desejando bons sonhos agradáveis a todos, já que a operação de resgate de hoje chegou ao fim. Quer dizer, realmente confirmando que, exatamente, agora que é dia no Brasil, é noite lá, então agora, 9h30, quase pelo horário local da noite. E tem muitos fatores a serem levados em conta, né, Gustavo? As autoridades lá falavam, o governador, que é o líder da operação, ele falava em dia D, o Narongsak Ozotanakorn, porque há risco de chuva, né, uma chuva até que foi uma sorte que não tenha chovido forte nos últimos dias, porque já começou o período de monções, e isso é uma pressão para que esse resgate seja concluído o mais rápido possível. E quando eu digo houve sorte, porque foram dias relativamente secos, né? A chuva de monção é muito forte e chove seguidamente, não para de chover. Então, o fato de não ter chovido ainda, pelo menos nos últimos dias, de qualquer forma, eles não podem ficar esperando, não pode dar sorte ao azar numa situação como essa. Há que se lembrar também que o nível de oxigênio dentro da caverna diminuiu. Então, é outro fator, não se pode esperar muito, de modo que esse oxigênio venha a cair mais ainda que haja menos gente essa altura do campeonato, né? A gente estava falando em 13 pessoas no total, 12 meninos mais o treinador, e agora são 4 a menos. Quando o oxigênio cai, isso é comum, as pessoas notam isso em avião. Você está voando no avião, quando você tem aquele sono do avião, aquilo ali é o oxigênio dentro da cabine que diminui um pouquinho. Quando o oxigênio cai, você tem uma sonolência das pessoas que estão ali naquele ambiente. Esse, Leila, eu acho que não é o fator mais crítico, não, porque eles já colocaram uma série de dutos para levar ar para dentro da caverna e tentar equacionar essa proporção. A proporção ideal é 20% de oxigênio para dentro dos 100% do ar ambiente. Muito bem. Esse, para mim, não é o fator mais crítico. Em relação à meteorologia, está certíssima. Certamente eles têm uma janela de tempo, isso deve estar sendo reavaliado de hora em hora, como é que está, os satélites estão mostrando o que vai acontecer, se vem uma chuva forte, quando vem, qual é a janela de tempo que eles têm para trabalhar. Isso, sem dúvida, é um fator que está sendo considerado. Por último, o que a gente desconhece também é como é que é a movimentação da água dentro dessa caverna. De repente, essa parada, além de ter o descanso dos mergulhadores, além de ter
a realimentação com materiais, com garrafas de oxigênio ao longo do trajeto, etc., provavelmente tem algum fator de movimentação de água dentro dessa caverna. Se a caverna, a partir de determinado horário, começa a encher de novo, e aí atrapalha um pouco o caminhar dessas crianças, se a correnteza de água dentro da caverna é contrária à saída, e aí porque é óbvio que se você está movimentando essas crianças de dentro para fora, e se a água em determinado horário do dia corre de dentro para fora, eu vou usar isso como um fator que vai... Até com regime de maré, isso aí? Talvez não. Sim, sinceramente, eu não sou especialista em cavernas, mas eu sei que tem uma movimentação de água, como tem no lençol freático, como tem no oceano, até pela movimentação da terra, da lua e tudo mais. Na caverna tem movimentação de água também, quando chove você tem por onde essa água caminha e tudo mais. Essa movimentação da água de dentro da caverna para fora deve ter o seu horário, deve ter sido estudada pela equipe de resgate. Aí provavelmente eles estão aproveitando isso também como um fator que vai ajudar esses meninos a saírem. Você pegar um menino cansado para fazer um mergulho, tem todos os fatores que a gente já falou aqui, e ele ainda terá que lutar contra a maré, contra a correnteza, é um complicador. Então isso deve ter sido pensado, qual é o melhor horário, etc. Então, certamente devem estar cumprindo o planejamento deles. A imprensa internacional fala que a operação está marcada para ser retomada às 8 da manhã, pelo horário local, que todo mundo está bastante animado pelo fato de que, na medida do possível, foi tudo muito bem sucedido conforme o planejado já no resgate desses primeiros meninos. Então, esse período de intervalo aí, iniciando novamente os trabalhos às 8 da manhã pelo horário local. Que dá 10 da noite do horário de Brasília. Que era o que a gente tinha falado, que era aquele intervalo inicial. Já vendo aí esse cenário aí de resgate, agora a missão interrompida, pelo menos por 10 horas, né, Leila? Para que haja o reabastecimento dos cilindros de oxigênio, o descanso dos mergulhadores. E, Gustavo, a gente falava sobre situações ainda mais adversas e um plano B, caso algo acontecesse aí no meio do caminho, e realmente, né, essa chuvarada era esperada para daqui a alguns dias, por isso eles teriam aproveitado essa janela para retirar os meninos nesses dias, mas já começou a chover, quer dizer, o trabalho tem que se intensificar ainda mais de retirada da água para que, quando essa missão for retomada amanhã, tudo esteja mais ou menos parecido com o que foi hoje, para que tenha sucesso também, né, quer dizer, mais esse imprevisto. Exatamente, e talvez me perguntar até se a drenagem, né, da água ali tem que se intensificar agora por conta da chuva. Provavelmente, eles devem pensar nisso, colocar mais bombas, ver como é que eles conseguem dragar mais água, tem que tirar mais água do que a velocidade que a chuva coloca. Agora, a outra questão também é que uma chuva dessa forte, à noite, eu não sei se o terreno é montanhoso ou não, mas você dificulta inclusive o resgate do helicóptero para transportar esses meninos da caverna até o hospital. Então isso também é um fator complicador. A estrada também, sob chuva forte, você colocar o menino numa ambulância que vai atravessar uma estrada, não sei se são 50 ou 100 quilômetros, tem informações desencontradas. Acho que 70, nenhum nem outro. Eu no meio ali, 70 quilômetros. De qualquer maneira, não é tão perto, né? É um trajeto. Vou pegar um trajeto de 70 quilômetros numa estrada, chovendo muito forte, também atrapalha o resgate. Então, quer dizer, qualquer que seja o caminho, o ideal numa chuva forte dessa foi a opção deles por pausar a operação. E tem os outros fatores que a gente não conhece do planejamento, da distribuição das garrafas de oxigênio, da retirada de equipamentos que já foram utilizados e que têm que ser reciclados, do descanso dos mergulhadores e tudo mais. Tem o Rodrigo falou também na matéria dele, da noite, né, que as pessoas estão mais cansadas, quer dizer, é um fator de risco. Até na aviação a gente estuda isso. Tem o ciclo circadiano do ser humano, quer dizer, à noite a sua atenção está mais baixa, você está mais cansado, você tem menos resistência, é natural do ser humano. Então, o mergulhador precisa também ter o seu repouso e os resgatados também. Mas os resgatados, só uma pergunta, Raquel, rapidinho, porque eu fico me perguntando, eles já estão lá há dias, desde 23 de junho, né? Isso. E aí num lugar escuro, e
esse ciclo biológico, né, esse ciclo circadiano vale mesmo assim? Porque eles não estão com o relógio biológico já bagunçado? Sem dúvida, ainda funciona, né? Porque, queira ou não, eles balançado está, não está totalmente alterado, radicalmente alterado. Eles têm aqui uns 9 dias aí, mas que afeta. Tanto é que eles têm que ir para o hospital, tem que tem que hidratar, tem que descansar. Temos que lembrar que eles não estão dormindo, eles estão numa pedra. Eles descansam, eles dormem na medida do possível. Mas não é o repouso que te reconforta, que te reequilibra como nós numa cama, né? Eles estão numa pedra e dormem na medida do possível. Então, quer dizer, tudo isso é considerado. Então, certamente eles estão... Acho que o repouso maior aí, mais importante, é do mergulhador. Era o que eu queria falar, porque quase que todo o trabalho. Exatamente, seria um período de sono, o tempo que ele leva para entrar e sair, ou para fazer o resgate, né? Exatamente. A gente viu que foram 9 horas, quer dizer, seria uma noite de sono bem dormida, né? Exatamente. Quer dizer, uma viagem dessa já é um período de descanso completo, né? Quer dizer, seria muito mais desgastante emendar esse trabalho sem esse período de descanso. E eles anunciaram que eles têm 18 mergulhadores, quer dizer, eles não têm 100 mergulhadores, têm 18. Esses 18 mergulhadores precisam descansar, eles não conseguem trabalhar. As pessoas trabalham nas suas empresas, sentado no escritório lá, ou onde for, 8 horas, 10 horas, volta para casa e está cansado. Um mergulhador, você imagina um mergulhador físico, numa né? caverna, que é o ápice do risco no mergulho. E eu acho que para cada resgatado eles precisam de dois. Um para segurar Exatamente. A garrafa do menino e outro para ir na frente. Exatamente, para ir guiando. Então, quer dizer, isso essa equipe de mergulho precisa descansar. Gustavo, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Vamos relembrar esse drama dos meninos tailandeses? Isso tudo teve uma guinada radical nas últimas 24 horas, a gente lembra. Entre o dia em que foram encontrados, na última segunda, até amanhã de hoje, 6 dias de tensão e dúvida marcaram essa história, né, Leila? Isso aí, olha, na madrugada desse domingo, vamos lembrar, o governo afirmou que hoje era o dia certo, dia D, para salvar os meninos. Então vamos voltar um pouquinho nessa história e entender o que mudou nas últimas horas e o que levou à urgência desse resgate. Inicialmente, se acreditava que os meninos poderiam ficar até 4 meses dentro da caverna, até o fim do período de chuva. Dias depois, o governo disse que as operações poderiam começar no início da próxima semana. As autoridades locais cogitaram abrir um túnel da superfície da montanha até a caverna, até o local em que os meninos estão. E mais de 100 pontos foram perfurados, mas sem sucesso. Era muito difícil determinar o ponto preciso para fazer essa perfuração. Com a temporada de chuvas fortes, as monções, o governo chegou a considerar que a retirada dos meninos levasse meses, somente então com a volta da seca. Só que o período das monções vai até outubro, novembro. Daí eles seriam alimentados durante esses meses. O caminho de saída por dentro das cavernas era considerado extremamente arriscado. Os meninos, vamos lembrar, não têm experiência de mergulho e vários pontos do trajeto estão alagados. A morte de um mergulhador tailandês na sexta-feira, um mergulhador experiente, um mergulhador da Marinha, e uma forte chuva no sábado, ontem, esses 2 fatores aumentaram a urgência da operação. O governo tailandês deixou claro que a pequena janela de menos chuva, que inicialmente estava prevista para até terça ou quarta-feira, poderia ser ainda menor. E a chegada de mergulhadores estrangeiros também aumentou a confiança das autoridades. Então, um reforço aí de uma equipe internacional, né? Outro fator decisivo foi o sucesso da drenagem da caverna, a retirada da água. O chefe do resgate disse que milhões de litros de água foram retirados com bombas hidráulicas e que, em alguns pontos, antes alagados, agora os meninos poderiam caminhar. Ou seja, ficou mais fácil. Ainda ontem, o chefe da missão de resgate começou a isolar a entrada da caverna. 13 ambulâncias, 13 helicópteros e 13 equipes médicas, uma para cada menino e uma para o técnico do time de futebol, foram acionadas do lado de fora. Cercada de dúvidas e preocupação, a operação de resgate começou às 10 da manhã de domingo na Tailândia, meia-noite de Brasília, e desde então o mundo acompanha o esforço dos 18 mergulhadores, 13 deles estrangeiros, e das autoridades locais para retirar esses meninos da caverna, onde eles ficaram isolados por mais de 2 semanas. Gustavo Cunha Mello volta a conversar com a gente. A gente viu essas imagens aí, enquanto a Leila relembrava todo esse drama. Agora,
Com essa perspectiva desse cronograma de reinício dos trabalhos amanhã cedo, a gente já deu 4 foram retirados, né? São 12 mais o técnico. Avaliando essas pausas para o reabastecimento, para o descanso, para encher os cilindros, para repensar a operação, quanto tempo você acha nesse ritmo, se tudo continuar dando certo, a gente vai ver o sucesso total, todos os meninos retirados da caverna? Raquel, a tendência, se todas as variáveis fossem controladas e fechadas, a gente poderia afirmar que seria mais rápido, porque eu já tive uma experiência inicial. Vamos entender, os mergulhadores já conheceram o caminho de ida e volta, já fizeram esse caminho várias vezes, eles já vivenciaram como tirar esses meninos, já tiveram, eles próprios estarão mais tranquilos, mais confiantes, os meninos também vão perceber essa confiança da equipe e tudo isso flui muito melhor, porque eu já tive uma primeira experiência, um primeiro teste. Agora, o fator que a gente não controla é a chuva. Então, se eu tiver um excesso de chuvas, as bombas não conseguirem sugar a água na mesma velocidade com que entra a água dentro da caverna, vamos entender que não é só pela entrada, né? Ela infiltra por uma série de caminhos. Se eu não conseguir escoar a água e mantiver o nível de água baixo nessa caverna, isso pode ser um problema. E também a chuva fora, na própria equipe em si, da logística, os helicópteros, a ambulância, a logística que está sendo trabalhada no site do lado de fora da caverna também pode ser prejudicado por um excesso de chuva. Então tirando esse fator, a tendência é ser tudo mais rápido, mas a gente não sabe se vai chover bastante ou não. A gente procura na internet aqui pela previsão do tempo, pra lá, e a gente vê chuva, sendo que amanhã, 9 de julho, está falando de chuva à tarde. Então, eventualmente, eles usam o período da manhã para exatamente dar início aí, pelo menos, a esse trabalho. E lembrando que se começa às 8 da manhã pelo horário local, isso demora 9 horas, né, Raquel? Pelo menos? Pelo menos, né? Então, a gente está falando aí de terminar às 5 da tarde pelo horário local, portanto, né? Então, tem que fazer a conta aí, 10 a menos aqui, das 7 horas da manhã pelo horário de Brasília, algo por aí, mas isso é tudo especulação, né? Gustavo, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, a gente faz agora mais um rápido intervalo.